do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar por um instante. Hoje não é propriamente o dia da festa da Ascensão, pois esse dia é celebrado justamente quando se completam 40 dias depois da Páscoa. Isso sempre se dá numa quinta-feira. E de fato, o dia próprio da festa foi a última quinta. Porém, a Igreja, na sua sabedoria e misericórdia de mãe, sabendo que, devido às dificuldades de tempo, de trabalho, de condições, para que todos compareçam à Santa Missa neste dia, para facilitar a que todos participem da Sagrada Liturgia desta festa, ela permite que seja feito o que nós chamamos de uma solenidade externa. Então, a missa que foi celebrada no dia da Ascensão, na festa de quinta-feira, pode hoje de novo ser celebrada no domingo. Isso que no rito tradicional nós chamamos de solenidade externa. Esses 40 dias fazem-nos muito bem recordar aqueles 40 dias de penitência, de humilhação da Quaresma. A esses 40 dias pelos quais nós nos preparamos para a Páscoa, seguiram-se 40 dias de júbilo e de alegria nesse tempo pascal. E agora, como um coroamento do triunfo de nosso Senhor, para completar a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre todo o mal, ele sobe triunfalmente aos céus. De modo que a ascensão é quase como que um complemento da ressurreição. É a consumação da vitória de nosso Senhor. E daí que seja uma das festas mais importantes de todo o ano litúrgico. Talvez, eu me arriscaria dizer que, claro, em primeiro lugar a Páscoa, depois Pentecostes, em terceiro lugar o Natal, mas entre a Epifania e a Ascensão, elas disputariam o próximo lugar, com a maior festa litúrgica do ano. São Bernardo, a respeito desse mistério, já dizia que a Ascensão é a consumação, a coroa das outras solenidades e o termo glorioso da jornada terrestre do Filho de Deus. É tal a importância da Ascensão no ano cristão, na Sagrada Liturgia e na história da nossa salvação, que a Ascensão ela faz parte do mistério pascal de Cristo, que nós chamamos o mistério pascal, ou seja, o coração da obra da nossa salvação. Não se trata apenas da paixão, do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, mas também da sua ascensão. Também pela ascensão de Cristo nós somos salvos, redimidos. E é por isso que a Santa Missa é também uma renovação não só da paixão, morte e ressurreição de Cristo, mas igualmente o é da sua ascensão. Por isso que o sacerdote, depois da consagração, ele reza uma oração, parte do cânon da oração central da Santa Missa, que se chama Unde et Memorias. Aqueles que acompanham talvez com um salzinho, ou com que tem a oração do cânon, não sei se tem no nosso livreto, né? Que tem a oração do cânon diante dos olhos, sabe que o sacerdote reza, depois da consagração, uma oração, em que ele diz que nós estamos ali renovando a paixão, morte, ressurreição e também a ascensão de nosso Senhor. 40 dias nosso Senhor passou aqui neste mundo dando provas de que Ele ressuscitara, de que não era um engano, um fantasma, uma miragem, apenas uma visão imaginativa, mas Deus suas chagas a serem tocadas aos apóstolos, com eles Ele ceou, enfim, deu muitas mostras de que era Ele ressurgido dos mortos. Finalmente, depois de ter legado os seus últimos ensinamentos, depois de ter deixado aos apóstolos como que o seu testamento final, aquelas palavras que também nós ouvimos tanto na Epístola quanto no Evangelho,
falando do batismo, da pregação do Evangelho a todas as nações, enfim, dispondo de todas as coisas, nosso Senhor finalmente volta para o Pai, volta para o lugar de onde viera. Onde ele escolhe para se dar essa ascensão? Em Jerusalém. A mesma cidade onde ele padecera, onde ele morrera e onde ele ressuscitara. Aí mesmo ele vai desferir o último golpe no pecado, o inimigo da nossa alma. E de fato, nosso Senhor, quando ressuscita, ele manda os seus discípulos irem para a Galiléia, mas agora na sua ascensão ele já se encontra em Jerusalém. E aí, no Monte das Oliveiras, onde nosso Senhor dá início a todo o processo da paixão, onde derramou as primeiras gotas do seu preciosíssimo sangue, a fim de pagar o preço dos nossos pecados, aí mesmo ele escolheu para o triunfo da ascensão. Os apóstolos estão ali e são testemunhas disso, bem como os anjos que já apontam para que esse mesmo Jesus, que sobe aos céus no dia de hoje, ele há de voltar um dia, na sua glória, que nós conhecemos como a parousia de Cristo, a sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos. E aos céus, nosso Senhor ele não sobe só, mas há uma grande comitiva, um séquito que acompanha nosso Senhor, que é formado pelas almas de todos os homens e mulheres que foram salvos antes da morte e ressurreição de Cristo, antes da ascensão. Aqueles que estavam lá aguardando nos infernos, não o inferno da condenação, mas o que nós chamamos de infernos, ou a mansão dos mortos, ou ainda o limbo dos patriarcas. Todos estes, como São José, São João Batista, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, até mesmo Adão e Eva, todos estes que haviam sido salvos em vista dos méritos da paixão de Cristo, a eles ainda estava vedado o ingresso no céu. Só Cristo é que abre os portões do paraíso. Só Cristo é que nos dá o acesso à visão beatífica, à contemplação da face de Deus. Então, na ascensão com Cristo, entram nos céus todas essas almas que foram salvas antes da ascensão, que ainda não estavam na bem-aventurança eterna e que passaram a estar neste dia. E assim Cristo, como que apresenta a Deus os primeiros troféus da sua vitória, da obra da redenção. Se Adão nos fizera perder pelo pecado original o paraíso terrestre, o jardim do Éden, um paraíso muito mais perfeito e de uma felicidade infinitamente maior, nos é dado por Cristo, que é o paraíso celeste, que é o céu. Aquilo que estava fechado para nós, Cristo abre-nos um paraíso ainda melhor. Lá, Cristo vai sentar-se à direita do Pai. Isso que nós dizemos cada vez que nós recitamos o credo. Ele sentou-se à mão direita de Deus Pai. Nós bem sabemos que simbolicamente o lugar direito é o lugar mais importante. É o lugar de maior honra, é o lugar de maior destaque, de privilégio maior. É claro que nós não podemos entender esse sentar-se à direita do Pai como algo muito literal, até porque, como diz o catecismo, e nós aprendemos desde criança, ou deveríamos aprender, Deus é Espírito perfeitíssimo, Ele é o puro Espírito. Mas aqui nós queremos dizer com essas palavras simbólicas que Cristo recebe a honra e a glória da divindade, que Ele é igual ao Pai, que é igualmente adorado. A humanidade santíssima de Cristo, aí,
é colocada junto do Pai. De modo que nós adoramos a humanidade de Cristo. Sim, por mais que ela tenha sido criada, seja uma criatura, nós a adoramos. Porque não é uma humanidade qualquer, mas é a humanidade do Filho de Deus, do Verbo Eterno, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele está sentado à direita do Pai. Em Cristo, o gênero humano, a humanidade, a nossa condição humana é elevada, como muito bem explica São Leão Magno nos seus sermões, ao cume, ao ápice da criação. Em Cristo, a nossa natureza, o nosso ser humano, está elevado até mesmo acima da natureza dos anjos. Por mais que a natureza humana seja inferior aos anjos, que são muito mais sábios, têm uma inteligência muito mais aguçada do que a nossa, que são criaturas muito mais perfeitas do que nós somos, ainda assim, a humanidade de Cristo está acima de toda a natureza angélica. Em Cristo, a natureza humana, a condição humana foi elevada ao cume de toda a criação. Se pelo pecado nós nos rebaixamos, nós humilhamos a nossa humana condição, em Cristo ela é elevada até o ápice, até o ponto mais alto, de modo que abaixo de Deus não há nada maior do que a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ascensão de Cristo se faz o movimento contrário àquilo que nós fizemos pelo nosso pecado. O pecado nos humilhara e fez com que muitos de nós descessem às profundezas do inferno. Em Cristo, porém, nós podemos ser elevados ao céu. Assim como Ele foi para lá, e foi para lá levando muitos dos nossos, muitas almas humanas, também nós podemos ir, seguindo esse mesmo caminho que Cristo trilhou, que Cristo nos abriu. Ele abriu o caminho para que nós o percorramos. A graça, nesse sentido que nós pedimos, em especial nesta Santa Missa, que está muito bem expressa na oração da coleta que nós rezamos, número 6, se não me falha a memória, nos diz, suplica a Deus, que nós também habitemos o céu em espírito, ipsi quoque mente in celestibus habitemos. É a graça especial que a festa da Ascensão comunica, o desejo do céu. São Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele nos diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. O ser humano não foi criado, a natureza humana não foi criada para as coisas vis deste mundo. Não foi criada para ser ferida na sua dignidade de filha de Deus, ela que foi elevada pela graça à nossa condição humana, para se rebaixar, se humilhar. Nós não fomos criados para ficar como porcos, chafurdando na lama do pecado. Mas não. Nós somos criados para as coisas celestes, para aquilo que nos enobrece, para o pecado, mas para as obras da virtude, de misericórdia, da caridade. Nós somos criados para o céu, onde Cristo está. E para lá, o nosso pensamento, os nossos desejos devem se dirigir. O tempo todo, nós devemos suspirar por onde habitar, neste lugar onde Cristo está. Para onde Cristo foi, para onde Ele foi, é para lá que nós
devemos desejar estar, para lá é que nós devemos ir. A ascensão nos fala sobre o desejo do céu, sobre amarmos o céu, querermos o céu, suspirarmos, anelarmos pelo céu. A graça, ela é, vou inventar uma palavra, ascensora. O pecado rebaixa, degrada. Que os nossos corações estejam fixos onde estão as verdadeiras alegrias. Como nós rezamos em cada Santa Missa, quando o Padre reza aquela oração do prefácio, que vem logo antes do cânon, que é a oração da consagração, que os nossos corações estejam no alto, nos céus, nas alturas. Sursum corda. E a nossa resposta em cada Santa Missa é: habemus ad Dominum. Nós já os temos no Senhor. Que nós possamos rezar com verdade quando nós pronunciamos essas palavras na Santa Missa. Que tenhamos os nossos corações postos no céu, onde Cristo está, não nas coisas da terra, não nas coisas daqui de baixo. Que para isso, Deus nosso Senhor nos conceda a sua graça. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.